Vamos falar de um assunto que chega a preocupar. As oscilações da economia e a crise do clima têm feito com que o número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio aumentasse cerca de 300% entre janeiro e setembro do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2022. Esse número é de um estudo do Serasa Experian, que catalogou e analisou pedidos de recuperação judicial de produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, além de empresas que, apesar de não serem produtoras, estão relacionadas ao agronegócio. Nós vamos conversar com um advogado especialista nesse assunto, o Dr. Leonardo Flores, que está aqui conosco. Tudo bem, doutor Leonardo? Obrigado. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos amigos do Mais Pecuária. É sempre bom vir aqui, sempre fico honrado pelo convite. Eu me lembro que o senhor esteve aqui para falarmos da recuperação judicial das Americanas, né? Daquela agência 123 milhas. Perfeito. E agora vamos falar das empresas diretamente ligadas ao agro. Por quê? A explicação é essa mesmo? O aumento no pedido de recuperação? Exatamente. Eu até vi ali que na introdução você disse que a Serasa Experian tinha encaminhado uma nota com 300% no aumento do pedido de recuperação judicial, né? Mas há 3 dias atrás foi até apresentado um novo estudo, um novo dado, e esse número é muito superior aos 300%, é mais de 530% de aumento nos pedidos de recuperação judicial. Então, assim, isso tem causado um enorme alvoroço até no mercado, porque causa preocupação, não só pelas questões do clima diretamente, né, e como que vai se desenvolver a cultura da soja, do milho, do arroz no Rio Grande do Sul, em diversos lugares, mas também como ficará a questão do crédito, né? Como que esses produtores encararão a questão do crédito com o aumento do volume de recuperações judiciais, que também, infelizmente, deixa o crédito mais caro, né? O pedido de recuperação significa, vamos falar de agronegócio, porque eu lembro que o senhor falou do 123 milhas, que é difícil a recuperação judicial de uma empresa de turismo, por exemplo, uma companhia aérea, de ser bem sucedida na recuperação judicial, porque a empresa precisa estar em atuação para ter a receita e com a receita pagar o que deve. Perfeito. Numa agência de turismo que está com problema, quem é que vai confiar naquela agência de turismo? Eu vou comprar um pacote para daqui a 2 meses, tendo o risco de que esse pacote não venha a se confirmar. Então, o senhor deu essa explicação dizendo que empresas de turismo, como a 123, dificilmente têm a recuperação judicial. No caso do agronegócio, o pedido de recuperação significa, primeiro, aceitação da justiça para homologar o pedido e o sucesso de quem pede a recuperação. Qual tem sido? Perfeita. Excelente pergunta, viu, Zaidan? É uma coisa que... Essa é uma situação que causa a maioria dos embaraços para que os produtores rurais peçam a recuperação judicial. É o medo de como que o mercado vai reagir a isso, né? Num primeiro momento, a gente tem que separar como que eram as recuperações judiciais antes de 2020 e como elas são agora. Porque em 2020 nós tivemos uma reforma legislativa que tornou muito mais fácil o acesso da recuperação judicial ao produtor rural, principalmente aquele que faz a venda do seu produto pela pessoa física. Hoje ele basta se cadastrar na junta comercial, preencher alguns outros requisitos legais e se valer da recuperação judicial. Porém, nem tudo são flores, né? Ainda o Instituto está engatinhando em relação ao produtor rural, porque realmente é muito novo, a gente vem utilizando mais a recuperação judicial para o agro nos últimos 4 anos, mas as notícias em relação ao agro são muito boas. Recentemente, no estado do Paraná, teve a recuperação judicial de um grande grupo econômico, a Esperafico, que deu certo, está se levantando, conseguindo se levantar, e o processo continua rodando, paga os credores dentro daquele planejamento, dentro daquela possibilidade de pagamento e vai prosseguir aí com as suas atividades rurais sem maiores problemas.
O estado do Mato Grosso começou muito antes de nós, aqui do Mato Grosso do Sul, com os pedidos de recuperação judicial. Então lá é muito mais consolidado, já dá para ter um panorama melhor de como a recuperação vai se desenvolver lá. E todas que entraram lá até o momento e já tem um grande volume de recuperações, têm se saído muito bem. Aqui no estado, no último ano, nós tivemos uma média de 38 a 41 recuperações judiciais, segundo os dados do Tribunal de Justiça do nosso estado. Só pessoa jurídica ou pessoa física também? Pessoa física também. A pessoa física que se cadastra na junta, preenche aqueles determinados requisitos ali que a lei exige, né? Comprovação de mais de 2 anos de atividade rural, nunca ter solicitado antes recuperação judicial, pode se valer da recuperação judicial sem nenhum problema. Aqui no estado, no último ano, foi apresentado um dado do nosso tribunal apontando que teve uma média de 40 pedidos de recuperação judicial no agro. Todos tramitando tranquilamente, muito bem, as pessoas continuam produzindo. Hoje a lei também traz uma ressalva para aquelas empresas que continuam concedendo crédito ao produtor, elas têm um benefício na hora de receber. Então isso causa uma ajuda, aliás, traz uma ajuda ao produtor para que ele não perca o crédito. E também não tenha que captar um crédito muito caro no mercado, que normalmente os bancos acabam alavancando os juros por conta da recuperação judicial, né? E qual tem sido a regra nessa questão de solicitar o empréstimo? A juros oficiais. A juros oficiais. Os bancos, com o aumento dos pedidos de recuperação judicial, tendem também a aumentar os juros para esse tipo de empréstimo, né? Mas, como eu havia te falado, a própria recuperação judicial, a própria lei trouxe um mecanismo para auxiliar na concessão de crédito. Então, aqueles que concedem um crédito ao produtor em crise, eles têm um benefício de ordem para poder receber o seu crédito em detrimento de alguns outros. Eles recebem antes de alguns outros. Isso facilita o acesso ao crédito, torna o crédito em algumas situações mais barato, mas a regra de mercado é que o crédito fica um pouco mais caro com o pedido de recuperação judicial, infelizmente. Por quê? Porque o mercado precisa se adequar ao volume de pedidos de recuperação judicial, precisa ter boas garantias para que o recebimento do crédito aconteça, mas nem tudo está perdido. Ainda assim, todos dependem do agro, ele é um pilar forte do país. Sem o agro, o país não funciona. Então, os investimentos no agro, seja quando o produtor rural está em fase de recuperação judicial ou não, eles vão permanecer ocorrendo. Vai ter pequenas oscilações em relação à concessão de crédito, talvez alguns períodos ficará mais caro, outros ficará mais barato, mas o agro não vai parar por conta disso. Os sócios de uma empresa que está em recuperação judicial também estão sujeitos a esse aumento da taxa de juros? Possivelmente sim, na grande maioria dos casos, quando o banco vai fazer a análise do crédito, ele faz também dos sócios. Então, se tiver algum aumento, se tiver alguma coisa relacionada ao pedido de recuperação judicial, né, uma concessão um pouco mais cara, infelizmente, como a grande maioria opera na pessoa física e se transforma numa pessoa jurídica para poder ingressar com pedido de recuperação judicial, vai acabar sofrendo um pouco por esse abalo, num aumento dos juros e também da possibilidade da dificuldade em conseguir alguns tipos de crédito, né? Infelizmente. E quanto tempo é possível ter toda a recuperação judicial e voltar à atividade normal, em média? Na verdade, quando você ingressa com o pedido de recuperação judicial, você não para a sua atividade em momento algum. A atividade prossegue sendo exercida como vinha sendo feito antes. O que você faz é planejar, junto àquela cadeia de fornecedores, dos seus credores, como você vai fazer aquele pagamento. Então, na verdade, a atividade vai continuar sendo desenvolvida da maneira como já vinha. O prazo para que se extinga um processo de recuperação judicial, perdão, para que você termine o processo, a lei diz 2 anos. Mas, na prática, a gente tem visto que ele costuma demorar de 3 a 4 anos para finalizar. Então, assim, não vai ingressar hoje no judiciário e todos os problemas estarão libertos amanhã.
É pelo contrário, você vai ingressar no judiciário, pedir uma ajuda do judiciário, justamente para que você prossiga com as suas atividades sem sofrer nenhum tipo de constrição por causa de execução, por conta de credores te cobrando. Você vai conseguir exercer a sua atividade de uma forma mais tranquila, assim como você vinha exercendo quando não tinha dívidas. Essa é a grande, vamos dizer assim, capacidade da recuperação judicial. Manter a autonomia do produtor para que ele consiga prosseguir com as suas atividades sem ninguém atirando nas costas, né? Sem ninguém o tempo todo fazendo constrição de bens, procurando por bens, bloqueando as contas, isso tudo é imediatamente suspenso. É um período de mais tranquilidade, né? Exato. Agora, qual é o melhor momento para tomada de decisão em busca do pedido de recuperação? A gente sempre tem uma dificuldade em encontrar qual que é o melhor momento, porque o melhor momento para uns pode ser que não seja para os outros, né? Mas assim, em regra, quando começam a aparecer diversas dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, não está dando conta de pagar os próprios funcionários, um aumento expressivo no volume de ações, dificuldades de cumprir com contratos de empréstimo para soja, ou para milho, dependendo da atividade, né? Aqui no nosso estado é muito mais voltado para o soja e para o milho, então normalmente o pessoal pega empréstimo futuro, né? Para entrega futura, para poder produzir a soja. Quando começam as dificuldades para pagar esse tipo de contratação, é o momento de pedir a recuperação judicial. Talvez já tenha até passado. Por quê? Na primeira dificuldade que você identificou para pagar as suas dívidas ordinárias, é o momento de pedir a recuperação judicial. Após isso, pode ser muito difícil de conseguir se reerguer por conta do volume expressivo de dívidas, né? Vira uma bola de neve. Podemos fazer uma comparação com a saúde? Tem problemas que, se forem detectados no começo, a cura fica muito mais fácil. Com certeza. A sua comparação é perfeita. Um câncer identificado logo no começo, num estágio pequeno, basta retirar. É igual o problema das dívidas. Começou a aparecer dívidas que estão apresentando uma dificuldade excessiva para serem pagas, é o momento de procurar um remédio judicial. Esse remédio para a cura dessa doença, hoje, é a recuperação judicial. Hoje, por isso que tem sido tão usado e tem causado todo esse alvoroço no mercado, né? Porque o mercado se preocupa com o aumento do volume de recuperações judiciais. Isso torna a produção muito especulativa, né? Muita gente pega empréstimo para fazer a entrega da soja futura, então você já está devendo antes de plantar. Isso acontece muito com o arrendatário, né? O arrendatário muitas vezes se compromete ali a pagar 16, 17 sacas de soja por hectare plantado e às vezes a produção não chega a cumprir com o arrendamento. Até esses dados que apontam o Serasa, 80% dos pedidos de recuperação judicial estão voltados aos arrendatários. São aqueles que abriram área, tiveram um custo tremendo para abrir a área. O soja estava alavancado, 180, 185 reais. Passou a pandemia, o soja caiu para 90, 92 e todo mundo alavancado com empréstimo para produzir cada vez mais. Você produz um monte, não vende, porque o preço não estava adequado para vender conforme o custo da produção. Tem uma quebra de safra, né? O estado teve uma quebra de safra, o Rio Grande do Sul teve uma quebra de safra violentíssima por conta das chuvas, e aí um preço baixo de soja, arroz e milho. Isso tudo acaba desencadeando, é uma bola de neve, né? Acaba desencadeando um chute na barriga, né? No estrangulamento do pobre do produtor, que se viu numa situação delicada, e para que não fique em dificuldade com seu fornecedor, viu na recuperação judicial um meio de cumprir, honrar com o compromisso, né? Essa é a principal, aliás, esse é o principal objetivo, né, da recuperação judicial, é que você consiga honrar com o seu compromisso, porém dentro da sua capacidade de pagamento. Esse é o objetivo. Dr. Leonardo Flores, advogado especialista em direito civil, trabalhista e também previdenciário. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui. Eu te agradeço, Zaidan, agradeço a todos os amigos do Mais Pecuária, é sempre um prazer vir aqui. Prazer Muito obrigado. Todo nosso.